Muitas pessoas ao redor do mundo veem o Estado de Israel como um país que está usando exclusivamente a força militar, mas isso não é verdade. Que matou 70 mil pessoas em Gaza. Você não faz nada por um futuro sustentável para as pessoas de lá. Foi acusada de criminosa de guerra e seria presa em vários países da Europa. Democracias liberais que travaram batalhas da Segunda Guerra Mundial ao Afeganistão e Iraque. A proporção de combatentes para não combatentes mortos era de 6-1, 7-1. E em Gaza, porque o Hamas estava forçando as pessoas a permanecerem em áreas urbanas sob a mira de armas, a proporção é de cerca de 1,5-1. O argumento que você apresentou está sendo apresentado, mas isso não o torna verdadeiro. Benjamin Netanyahu enfrentou um entrevistador muito hostil e veja o que acontece. Dê uma olhada. Hoje ocorre uma grande batalha entre as forças da civilização, da modernidade e do fanatismo extremo, que querem nos levar de volta ao início da Idade Média. E fazem isso com uma violência que é inimaginável. Já viu imagens de islamistas abrindo o peito do inimigo e comendo o coração ainda com a pessoa viva? Isso diz muito. Agora, essa mentalidade, esse fanatismo precisa ser enfrentado, porque ele vai se espalhar e invadir seus países e vai destruí-los. Israel luta não só por nós, mas também contra o islamismo radical que ameaça o futuro mundial. Acredito que muitos acharam que o comunismo ameaçaria o mundo. A China ameaçaria o mundo. Estou dizendo que essa força desenfreada de uma ideologia extremista que não conhece limites. Se ela tiver armas nucleares, mísseis balísticos para lançá-las e as massas que destruirão democracias, queimarão cristãos. Defendemos cristãos globalmente e no Oriente Médio. Se eles perderem, todos nós perdemos. Ao se defender, Israel também protege a civilização ocidental. Primeiro-ministro, essa é uma forma de ver o mundo. E eu tenho certa simpatia por algumas coisas que você disse. Vou te mostrar outra visão. Muita gente no mundo vê Israel como um país que só usa força militar, mas não é bem assim. Que matou 70 mil pessoas em Gaza, que não faz nada para criar um futuro sustentável para as pessoas de lá. Esse é um país. Você foi acusada de ser criminosa de guerra. Em muitos países da Europa, você seria presa. Isso não é só radicalismo universitário, mas um sentimento global. Você mesma disse, na opinião pública mundial, Israel está indo muito mal. Porque as pessoas veem um país que está se comportando de uma forma que não é compatível com ser uma democracia liberal. E, portanto, eu acho que vocês têm um problema, essa perda da opinião pública. O que me chamou a atenção na sua autobiografia foi o quanto, de forma sutil e por tanto tempo, você já entendia isso. O poder político vem da opinião pública, por isso é preciso vencê-la. E você está perdendo essa batalha. Você já perdeu completamente na Europa, mas o que é ainda mais preocupante para você é que está perdendo também na América. E eu acho que o que você acabou de me dizer sobre fanatismo é verdade, em parte, mas isso não vai abalar na opinião pública. As pessoas vão revirar os olhos e dizer que ele está dizendo que qualquer um que faça uma crítica a Israel é antissemita, que ele está contando essa grande história sobre fanatismo e que ele não aceita o fato de que Israel está agindo de uma forma que achamos incompatível com o tipo de democracia liberal que ele afirma defender. Bem, as democracias liberais que lutaram desde a Segunda Guerra Mundial até o Afeganistão e o Iraque. A proporção de mortos era de 6 ou 7 combatentes para cada não combatente. Em Gaza, como o Hamas forçava pessoas a ficar em áreas urbanas sob ameaça, a proporção é de cerca de 1,5-1. Perdemos muitos soldados por não bombardearmos indiscriminadamente. nós não fizemos isso. Nós não fizemos. As pessoas também têm proporções diferentes. Estou dizendo para não fazer isso, mas esse não é o ponto. Não era 6 ou 7-1 e não bombardeamos tudo o que poderíamos ter feito. Perdemos muitas pessoas por causa da minha recusa e dos próprios princípios das FDI em garantir que isso não aconteça. Agora, se você tem o teatro de guerra urbana mais denso da história, com 500 quilômetros de túneis do terror embaixo, 50 metros abaixo, 50 metros acima, o local estava repleto de armadilhas. Não entramos destruindo tudo e não fizemos isso. Tudo estava armado. Retiramos a população e depois é preciso enfrentar o Hamas lá. As proporções em Mossul, Fallujah e outros lugares não têm comparação. Isso não se compara ao que nossos bravos soldados enfrentaram em Gaza.
Contesto o argumento apresentado, pois só apresentá-lo não o torna verdadeiro. O que é verdade é que Israel está lutando contra esses piores assassinos. Essas pessoas decapitaram homens, estupraram e mataram mulheres, queimaram bebês vivos e levaram 255 reféns que resgatamos. Ninguém acreditou que conseguimos tirá-los de lá. Esses bárbaros estão sendo deixados livres. Vejo manifestações pró-Hamas, com queima das bandeiras de Israel, Reino Unido e Estados Unidos. Em manifestações pró-Israel, eles agitam bandeiras de Israel, Estados Unidos e Reino Unido. Essas pessoas são contra você, queira você reconhecer ou não. Elas vão varrer suas sociedades, suas liberdades, suas ideias, os valores que valorizamos, exatamente. Não são só radicais. Muitas pessoas, inclusive eu, estão genuinamente preocupadas com as ações de Israel. Eu acho que se a Grã-Bretanha fosse invadida, me perdoe, sabe? Se a Grã-Bretanha fosse invadida e você tivesse o equivalente na Grã-Bretanha, sua população é o quê? 65 milhões, algo assim, 60 milhões, certo? Então vocês são cerca de 6 vezes maiores que nós. Se em um dia 8.000 britânicos fossem mortos, mutilados, estuprados ou sequestrados, chegando perto de Londres, o que você faria? Nós sabemos o que vocês fizeram, sabemos exatamente o que a Grã-Bretanha fez. Não culpo Churchill, nem o governo ou o povo britânico que o apoiou por dizer que vocês não deveriam agir assim. Vocês bombardearam sem piedade cidades alemãs e francesas que estavam no caminho e assim por diante. Nós não fizemos isso. Entramos com forças terrestres. Não bombardeamos tudo pelo caminho, porque, caso contrário, não restaria nada em Gaza. Tudo bem, acho que ele fez um ótimo trabalho ao responder essas perguntas, mas o que ela está fazendo é basicamente jornalismo preguiçoso. Ela diz que todos acreditam nisso sobre você. Qual sua defesa? Em vez de ir à raiz da questão, Gaza tem duas fronteiras, tem Israel e tem o Egito. Na minha opinião, os egípcios e países muçulmanos deveriam ter acolhido os refugiados palestinos para evitar que morressem nessa guerra horrível, brutal, mas necessária em Gaza. No entanto, ao contrário do que ela estava tentando promover e de que Israel está cometendo esses crimes de guerra, Israel cometeu uma atrocidade terrível em Gaza. Os fatos contradizem a crença dela. Israel está cometendo genocídio ou crimes de guerra em Gaza? Não. A proporção de vítimas civis para combatentes foi de aproximadamente 2 para 1 no pior cenário e provavelmente mais próxima de 1,5 para 1. Isso significa que para cada um combatente e meio do Hamas há uma vítima civil, ou desculpe. Para cada 1,5 civis que morreram, um membro do Hamas morreu, então isso é bem razoável, certo? Basicamente, se 50 mil habitantes de Gaza fossem mortos, haveria algo em torno de 20 mil, ou talvez 18 ou 17 mil membros do Hamas mortos. E isso é muito, sabe? E você pensaria que é muito, mas novamente, como Netanyahu aponta, isso é muito bom. Pelos padrões de guerra, que em geral é algo como 6 ou 7 para 1, onde 7 civis morrem para cada combatente, então isso é muito alto. Então, Israel foi um dos melhores do mundo nisso. Agora, se você vai dizer que é um genocídio, você está absolutamente louco. Porque a população de Gaza aumentou 202% ou 43 mil pessoas desde 7 de outubro. Desde 1990, a população de Gaza aumentou 155%. Então, sabe, para as pessoas que dizem que tem sido um genocídio desde sempre, estão completamente erradas. A população mais que dobrou e triplicou desde que Israel saiu de Gaza. E mais uma vez, um pequeno ponto é o seguinte: Israel tentou ativamente evitar vítimas civis avisando, fazendo roof knocking, literalmente criando áreas seguras para civis, além de fornecer comida e abrigo para eles. Então, toda essa ideia de que Israel cometeu um genocídio ou que Israel cometeu crimes de guerra em larga escala, se eles quisessem fazer isso, poderiam ter feito em 8 de outubro, mas não fizeram e não fizeram. Então, apesar do fato de que todo mundo quer culpar Israel por tudo, por qualquer coisa, os fatos falam por si só. Ótimo trabalho do Netanyahu com esse repórter hostil. Obrigado por assistir e até a próxima.